Olá, boa noite. Você é convidado a participar hoje do nosso curso sobre educação inclusiva. Nós vamos iniciar mais um encontro do nosso curso de extensão em acessibilidade e tecnologias, oferecido pelo projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19. É um projeto aprovado pelo Comitê contra o Coronavírus da Universidade Federal do ABC. Meu nome é Márcio, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação da UFABC. Eu sou jovem, branco, tenho cabelos pretos e lisos de corte baixo, tenho olhos na cor castanho escuro. E o tema de hoje é educação inclusiva. Para iniciar, nós temos hoje os nossos intérpretes, então eu gostaria de apresentar o Marcos, ele que é intérprete e tradutor em Libras. Então, Marcos, dá um tchauzinho para todos. Dá um oi aí para todos conhecerem. Olá, pessoal, boa noite. Perfeito, Marcos. E junto ao Marcos, nós temos a Yuri também. Yuri, dá um tchauzinho para o pessoal para nos apresentarmos hoje. Oi, boa noite, gente. Perfeito. E complementando o nosso encontro, hoje estamos repletos de convidadas. Para iniciar, eu gostaria de convidar a professora Luciana, ela que é professora da Universidade Federal do ABC, inclusive coordenadora deste projeto. A professora Luciana, ela é branca, tem cabelos longos e lisos na cor castanha, com alguns fios brancos e tem olhos castanho escuro. Então, professora, dá um oi para nós, todos te vermos. Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Perfeito. Em complemento, a professora pode introduzir a Shirley, por gentileza? Sim, então continuo, né? Eu gostaria de dar boas-vindas à professora Shirley Maciel, da Escola Estadual Inácio de Mello, nossa amiga e colaboradora de longa data. Professora Shirley, seja bem-vinda, obrigada por estar essa noite aqui conosco. E eu que agradeço, obrigada pelo convite, é uma alegria estar com vocês, viu? Maravilha, seja bem-vinda, Shirley. Foi um prazer recebê-la. E para complementar aí a nossa roda de participantes, nós temos também a Cristiane Gori. Ela é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e em língua brasileira de sinais, e diretora de escola municipal bilíngue para surdos. Cris, dá um oi para nós, você é bem-vinda. Desde já agradeço a sua participação e o seu tempo, e com certeza vai enriquecer muito o nosso debate. Obrigada, Márcia. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um momento assim especial estar aqui, então só tenho a agradecer e poder socializar e compartilhar com todos aí os nossos conhecimentos. Então, continuando, só que eu vou voltar, Márcia, eu vou representar a professora Shirley, porque você tinha que apresentar por ordem alfabética a professora Cristiane, e depois eu ia para as professoras, né? Só que eu falei a professora Shirley, e ela é da Escola Inácio de Mello, ela também é pedagoga, né, especialista na área da educação de deficientes visuais, orientadora pedagógica, né, cuida lá das salas de recursos. Então, tem também a professora Carmen, que trabalha, né, lá no INA, e é nossa parceira da UFABC, né, e minha, né, de trabalhos colaborativos. E eu também gostaria de apresentar, convidar, né, dar boas-vindas à professora Mara Pazian, né, que também é doutora em psicologia, né, tem formação em pedagogia, pós-doutorado em educação especial, especialista em superdotação. E ela também é professora, né, da Universidade Federal de São Carlos, da Universidade Federal do ABC, recém-chegada. Mara, querida, seja bem-vinda. E agradeço a todas, né, por estarem aqui junto conosco esta noite. E aí eu passo para o Márcio.
dar continuidade, qual que é a ordem aí, Márcio, que hoje está bastante, né? Não, hoje tem bastante coisa. Mas antes só queria que a Mara desse um oi. Isso. Ai, meu Deus, desculpa. Boa noite. Imagina. Obrigada pela participação. Bem-vindos. Maravilha. Agora que todos já deram um oi, depois podem se apresentar, ressaltar os trabalhos que fizeram, porque temos hoje pérolas aqui, é uma riqueza a participação de todas. Desde já, meu agradecimento por se disponibilizarem a tratarmos uma temática tão importante que é a educação inclusiva. E só para darmos uma introdução, né, início, quando nós falamos em educação inclusiva, ela é a junção da educação especial com a educação regular. Então, quando nós pensamos nas pessoas com deficiências e voltamos até ao sentido histórico dos institutos, todo o processo de educação das pessoas com deficiência, eles surgem a partir dos institutos especializados, principalmente institutos de educação em braille ou de educação na linguagem de sinais, hoje Libras. Então, esses institutos, eles foram dando essa educação voltada à pessoa com deficiência, e em paralelo as escolas tinham essa educação que é denominada educação regular, com as pessoas que não tinham deficiência, né, ou que não têm. Então, a partir disso, notou-se, né, percebeu a falha, né, ou a deficiência que havia no sistema. Nesse caso, não era a pessoa deficiente, mas o sistema era deficiente, porque gerava exclusão e segregação. Então, a partir disso, principalmente a partir da década de 90, surgem os movimentos e a necessidade da educação inclusiva, que é a junção, trazer a pessoa com deficiência para dentro da sala de aula, para a sala regular, e isso gerar inúmeros benefícios, que é o que nós vamos discutir hoje. E esses benefícios não só para a pessoa com deficiência, mas como para as pessoas sem deficiência também. E para iniciar o nosso bate-papo, nós iniciamos com a Cris para falar um pouquinho. Então, o nosso primeiro questionamento, Cris, você como a pessoa que está vindo representar e falar em nome da educação inclusiva para surdos, conta para nós como que a educação inclusiva ela ajuda o surdo, como que ela melhora a vida do deficiente auditivo, enfim, conta um pouquinho para nós. E antes de você contar esse ponto, conta qual foi a origem, o que te fez despertar esse interesse por ajudar as pessoas com deficiência, enfim, especificamente trabalhar com surdos. Tá, então, assim, eu, na verdade, quando iniciei, né, o trabalho com pessoas com deficiência, foi na área de deficiência intelectual, né, eu comecei na APAE, em São Caetano, inclusive. Então, eu fui coordenadora lá por um tempo, e depois eu fui me identificando, né, com o trabalho com pessoas com deficiência. E surgiu a oportunidade de fazer um curso de Libras e depois de ingressar, né, através de concurso na Prefeitura de São Bernardo. E então, eu, há 21 anos, trabalho na educação de surdos. E é fascinante, né? A gente vai se envolvendo com a comunidade surda, com os movimentos surdos, e até, né, estou há 21 anos exercendo, né, a função junto à comunidade. Quando a gente fala, né, de educação inclusiva, pensando na educação de surdos, me remete à educação bilíngue para surdos, né? Tem mais de 2 décadas que vem sendo muito discutido, né, a educação de surdos aqui no Brasil. E junto à educação inclusiva, né, pensando nas pessoas com outras deficiências, outras necessidades, e aí se mistura muito e se tem muito debate em relação a isso, na verdade, né? Porque alguns entendem que a educação bilíngue para surdos pode ser segregadora. E, na verdade, a educação bilíngue para surdos é a educação inclusiva para eles, né? Porque a educação inclusiva, quando a gente pensa, é justamente numa proposta que atinja cada um dos alunos, né, dentro das suas necessidades, com ensino de qualidade, onde todos têm as mesmas garantias de aprendizagem, e na educação de surdos a gente consegue isso através da educação bilíngue, né? Então, quando a gente fala numa escola bilíngue,
a gente pensa que lá os alunos estão tendo oportunidade de interagir com seus pares, de ter a referência de outros, né, outras pessoas com a mesma deficiência que ela, e que, na verdade, né, a gente fala algumas vezes deficiência, mas que, do ponto de vista, né, do surdo, dos estudos surdos, o surdo é entendido como diferente, né, porque a sua diferença, né, para as demais pessoas é só o canal auditivo, né, e que com isso não é só, né, porque na verdade tem toda uma questão aí da linguística que interfere no desenvolvimento e na identidade da pessoa surda, né, então pensar em educação inclusiva é pensar na educação bilíngue. E aí a gente tem todo, né, uma gama de discussão sobre isso, e que se mistura, né, como eu falei, com a educação inclusiva no Brasil, porque a educação precisa ser vista desse ponto de vista da comunidade, dos seus desejos, das suas necessidades, né? Então, eu acho que, antes de tudo, a gente ouvir a pessoa com deficiência, né? E, no caso, os surdos, eles sempre apontam, né? O desejo maior deles, né, de todos os movimentos que eles têm, é pela escola bilíngue, né, de educação. Então, é dentro disso que eu acho que a gente, né, vai poder conversar, né, em relação à educação de surdos. Perfeito, Cris. Eu acho que é importante a gente contextualizar esse cenário também, porque existem escolas ou frentes que entendem que deveria ter uma pessoa traduzindo, né, um intérprete, no caso, atendendo a esse surdo. Só que a partir que a gente faz isso, a gente acaba criando uma segregação dentro da sala de aula, e aí você me corrija se eu estiver errado. Ou seja, eu estou isolando ele, eu não estou gerando a plena comunicação dele com os demais, e de certa forma também eu estou inibindo os demais, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma alfabetização plena em Libras, tanto para os surdos quanto para os não surdos, aí de fato eu estou gerando inclusão. E aí isso se confirma a necessidade de uma educação bilíngue. Então, por gentileza, confirma realmente se essa é o ponto de vista, esse é o contexto, né? Talvez algumas pessoas não tenham essa percepção, mas é importante pensarem por essa ótica. Assim, perfeito, Márcio. Quando, na própria política, né, educacional aqui no Brasil, tem-se, né, para a educação de surdos, 3 modalidades, né, quando foi discutida a política nacional, que são as escolas bilíngues, classes bilíngues e a escola que eles chamam de inclusiva, né, no caso para os surdos, tá? Dentro dessas 3 modalidades, né, a que eu atuo é a escola bilíngue para surdos, né, é a que eu acredito, e é onde a comunidade surda, né, aponta, que vê, né, os benefícios e entende que é dessa forma que se dá a educação de surdos. Tem a possibilidade das classes bilíngues, né, por exemplo, em municípios, né, o Brasil é tão grande, né, tem tanta, né, discrepância, né, então, às vezes é necessário, não é possível ter uma escola bilíngue, né, exclusiva para surdos, então, a possibilidade de ter classes bilíngues, onde também vão ter trocas entre os surdos, os pares, né, para aquisição da língua de sinais, né, então, são classes com surdos. E aí, a outra, né, modalidade, que são as escolas inclusivas. Aí, dentro do que você traz, né, onde são as classes que têm surdos incluídos, e o intérprete que faz a mediação, né, da aprendizagem do professor para o aluno surdo. E aí, infelizmente, né, acontece muitas vezes realmente essa dificuldade, né, onde o aluno surdo, ele fica excluído, né, só como intérprete, onde o restante da classe, né, muitas vezes não consegue interagir, né, porque não se tem a comunicação. E quando a gente fala, né, em educação bilíngue, a gente pensa sempre, principalmente, né, na aquisição da língua, né, onde se dá a introdução para o mundo, né, o conhecimento de mundo, toda a aquisição de conhecimento é através da língua.
Então, por isso, a importância fundamental, né, para as pessoas surdas, o início, né, logo na tenridade, né, de preferência desde bebê, iniciar a estimulação em Libras, né, isso é fundamental. E, então, assim, no Brasil, a gente tem a política de educação linguística, né, para surdos, que justamente defende, né, e aponta a necessidade, né, da aquisição da língua de sinais como primeira língua, respeitando e valorizando a língua portuguesa, né, como segunda língua para os surdos. E aí, né, em contrapartida, a gente tem a política de educação, né, que vai na contramão, muitas vezes, da educação linguística, né, porque, mas ainda bem que tem se discutido mais profundamente, né, e vem mudanças, com certeza vem mudanças, né, aí no MEC, com a Secretaria, né, de Educação Bilíngue, que foi criada o ano passado. Até estava escutando uma live da diretora, né, de políticas de educação bilíngue, que tem já vários projetos em andamento, vários estudos novos, que é inclusive de criação, fundação de escolas bilíngues, né, pelo Brasil, né, políticas na perspectiva da educação bilíngue para surdos nacional, né, novas diretrizes. Então, nossa, fiquei muito, muito feliz, né, com uma live aí da Semana de Educação de Surdos, né? Então, tem muitas coisas novas para acontecer, né? Legal, Cris. E é importante a gente já ter esse viés, tá alimentando isso, porque a gente percebe uma movimentação, cai por terra, né, que só há um discurso, e a gente percebe que na prática já há uma movimentação para que ocorra de fato a educação inclusiva. E aí, complementando ainda esse tópico, eu gostaria de convidar ela, que é pedagoga especializada em deficiência visual, professora de sala de recursos na rede estadual e municipal de São Caetano, e atende alunos cegos e de baixa visão e dá orientação pedagógica aos professores, Shirley Maciel, para comentar um pouco sobre a importância da educação inclusiva para deficientes visuais. Shirley, com você. Ah, que é um assunto tão gostoso de se falar, né? Que a gente tem um tempão. Mas, Márcio, né? Como a Lu já sabe, eu entrei como estagiária, eu era estagiária, fiz magistério, e aí entrei numa escola e tive o prazer de conhecer uma professora cega de língua portuguesa e inglês, Dona Terezinha Malta, e ela dava aula. Então, eu fazia estágio e me encantava. Então, os dias que eu não tinha aula, eu ia para a sala dela. E aí eu fui conhecendo como que era o trabalho, e ela era uma pessoa muito inteligente, tinha uma habilidade para escrever, para falar, e ela me encantou e foi me ensinando braille, assim, né, mas nunca pensei. E aí acabei indo para pedagogia na área de deficiência visual, fui fazer na Faculdade de Medicina de Santos, que naquela época que tinha lá, e fiz a faculdade. E vim para o INA, aí ingressei no INA de Melo, só que eu quando comecei o meu trabalho, eu vim dentro de uma perspectiva de integração, não se falava ainda de inclusão, mas é um viés muito, né, ali é muito, muito paralelo, porque os alunos já frequentavam a sala comum, então todos os alunos cegos já frequentavam. Porém, tinha uma outra visão que hoje a educação inclusiva, eu acho que veio para modificar toda a roda, né? Porque antigamente era o aluno que tinha que se preparar para frequentar a sala comum, frequentar a escola. E hoje, com a educação inclusiva, a gente vê uma fala muito diferente, né? Que você tem que melhorar a sua didática. Então, teve que fazer muitos ajustes em todas as arestas aí, para que a escola tivesse essa política inclusiva, do professor se preparar, dele ter uma prática pedagógica inclusiva, que a escola adquirisse todas os materiais, que as tecnologias assistivas estivessem na escola para facilitar a aprendizagem desse aluno, que o professor fosse orientado. Então, eu peguei esses dois momentos, né, da integração e depois da inclusão.
E aí eu vejo que como a educação inclusiva foi importante, porque ela conseguiu pôr na roda todos aqueles outros alunos, né? Não só os alunos com alguma deficiência, cegos ou baixa visão, aqueles outros que tinham algumas dificuldades de aprendizagem também. E aí foi uma escola que eu acho que esse é o grande objetivo, é uma escola para todos, eu pôr na roda todos os excluídos, né? Que a escola seja aberta e tenha condições de atender essas crianças. E esses jovens, né? Eu trabalho com jovens, são alunos de Fundamental 2, agora eu estou só com médio, e é muito bacana que a gente percebeu que a mudança com a educação inclusiva mudou a postura dos professores, que começaram a mudar mesmo a prática, e também dos colegas, que quando você trabalha uma educação inclusiva, você observa que eu também tenho que mudar minha postura, que os colegas começaram a ser mais acolhedores, que você faz trabalhos, eu como trabalho, atendendo os alunos para que eles possam... os alunos frequentam a sala comum, só para você entender, eles frequentam a sala comum no período da manhã, e à tarde eles voltam no contraturno, eles têm alguns horários que é para eu fazer essa complementação das atividades, né, do ensino comum. E aí, nos outros horários, eu tenho que fazer orientação aos professores. E aí você começa a observar de como a prática começa a melhorar, como os professores mudam o jeito de ensinar e como atinge o restante da sala. Então, eu acho que a educação inclusiva veio para mudar mesmo, para virar a página. É um processo, a gente está ainda, né, desse processo, mas acho que nós avançamos muito. Se a gente for fazer um paralelo de como era e como hoje nós estamos, a gente vê como que a escola cresceu, como as pessoas melhoraram, os ambientes também, né? Que esses nossos alunos cegos e de baixa visão participam de tudo, vão para a universidade igual a Lu, às vezes a Lu, Chile, nós vamos fazer esses dias, foi uma coisa muito bacana, né? Fez um trabalho junto com o pessoal da Suécia, que a Lu, né, trouxe o Peter, e leva os alunos para a universidade. Então, é um movimento que abriu várias portas, né? E coisas que esses alunos não tinham, se a gente for, né, fazer um comparativo, viu, Márcio? Perfeito, Shirley. E é engraçado porque os seus pontos, eles convergem com o da Cris, quando ela fala, né, da importância de entender e atender o aluno, né? Não é simplesmente eu ter uma política ou ter um material, enfim, algo que me parece ser ok, né, ser algo bom, mas que para o aluno não é algo que gera realmente a inclusão. Então, isso converge muito na questão de que as escolas, né, os colegas, eles estão cada vez mais atentos e colocando, né, trazendo as pessoas com deficiência para dentro da conversa, né, para dentro dos debates, para falar assim, puxa, como que eu proponho realmente uma escola inclusiva, como que eu consigo promover esse tipo de ambiente? Então, essa é a percepção que eu tenho aí através do que você tem comentado para nós. E Márcio, eu acho que isso é muito bacana, né? Hoje a educação tem esse movimento mesmo, para que as posturas mudem, que as práticas mudem, né? Que os ambientes, e que você possa atender com qualidade, isso qualquer aluno, isso é muito bacana, né? Exato, isso é um princípio, né? Poder atender até uma questão de direito, né? Quando a gente pensa poder oferecer educação é uma responsabilidade do Estado, né? A gente sabe que às vezes ocorrem aí alguns lapsos, mas é importante nós assumirmos o nosso papel, assim como eu achei interessante o seu interesse ser despertado por uma professora. Então, pensando talvez isso há 20, 30 anos atrás, já havia uma professora com baixa visão, até mesmo cega, lecionando. Então, isso já era um avanço para aquela época.
E hoje é mais ainda, é uma vitória a gente ter e saber que hoje esse deficiente, ele pode se capacitar, ele pode ser um professor, ele pode ser o que ele quiser. Então a escola, inclusive, eu acho que ela corrobora ainda mais esse mundo de possibilidades que existem. Márcio, eu achei muito bacana você comentar isso, né? Só fazendo um parênteses, essa dona Terezinha, ela veio de uma educação mesmo segregadora, porém ela estudou no Lar das Moças Cegas, que tinha em Santos. E eu fui fazer meu estágio, quando eu terminei minha faculdade, eu fui para conhecer, né? Porque naquele tempo já tinha algumas salas de recursos em algumas escolas estaduais, e eu fui. Então, parecia um semi-internato que as crianças ficavam um período, alguns pais que não tinham condições deixavam as crianças de fevereiro até as férias do inverno, de julho, e depois passavam 6 meses. Então, eram crianças que a gente observava que tinha muito do trejeito de uma da outra, né? E assim, não tinha essa troca com os outros, com os pares. Então, você vê, a dona Terezinha teve uma educação muito boa, então ela leu muito, ela estudou tal. Mas a questão de vivência, de troca com o outro, eu acho que fica um pouco. E depois eles saem com aquela vontade de experimentar o mundo. Então, eu acho que isso é muito bacana da educação inclusiva, né? Dele conhecer os vizinhos, os amigos que estão naquela comunidade que ele estuda, ele explorar também o ambiente ao redor, né? Que a escola que segrega tem, né? Segrega não, né? O modo de dizer, né? Algumas escolas igual essa, nesse formato, né? Mas não quero dizer, eram boas, naquela época funcionou e funcionou muito bem, porque a Terezinha era uma profissional muito ampla, né? Muito bacana. Então, Legal, eu gosto muito de ouvir esse discurso, né, de ouvir isso, porque demonstra que às vezes a gente pensa e fala, puxa, a educação inclusiva começou há poucos anos, mas não, já existia há muitos anos, talvez não com esse nome, claro que numa proporção menor, e o mais bacana é ver a expansão dela ocorrendo, né, em diversas frentes. E aí, aqui também eu queria convidar uma pessoa para complementar a nossa fala hoje, que tem aqui um currículo maravilhoso, ela que é professora da Universidade Federal do ABC, na área de Educação Especial e Inclusão do Centro de Matemática, Computação e Cognição. Ela foi professora e supervisora pedagógica do curso de Educação à Distância, de Especialização, Educação e Tecnologia da UFSCar, pós-doutorado em Psicologia sobre o Desenvolvimento da Criança e da Família, da Universidade de Quebec, no Canadá, pós-doutorado em Educação Especial pela FAPESP, e doutora em Psicologia pela USP. Mara Pavan, Mara, como que você percebe a educação inclusiva? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, contar um pouquinho das suas experiências e até mesmo os seus projetos de pesquisa. Okay. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de inclusão, né? Fiquei muito feliz com as falas que vocês colocaram e os avanços que estamos tendo, né? Acho fundamental os alunos surdos, os alunos cegos, todos, de todas as deficiências, né? Eu trabalho numa pesquisa há algum tempo com superdotados, não sou especialista, mas trabalho com uma pesquisa tentando verificar o superdotado, altas habilidades na universidade, né? Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre a inclusão, sempre tive interesse muito grande, né? Como já foi falado, a exclusão sempre foi muito, muito grande, e agora que estamos conseguindo caminhar um pouco mais, né? Tirar toda a história que houve de exclusão, e agora a gente está caminhando para a real inclusão, tanto que está chegando na universidade, né? Então, a gente vê muitos trabalhos, e eu tive uma experiência bacana também, que foi verificar lá no Canadá como que é a inclusão em sala de aula lá, que eles têm um trabalho bastante forte de inclusão, né? E falar um pouquinho só para vocês, rapidamente, assim, a sala de aula é pequena, né, tem um professor, e dentro da educação especial, eles consideram
qualquer aluno que precise de um atendimento especial. Então, no caso, tinha uma menina com diabetes, ela tem esse atendimento na sala de aula. Então, tinha na sala de aula em que eu pesquisei, tá? Vou deixar um artigo aí para vocês depois, que é que é um relato de pesquisa, Canadá, tá? Com inclusão no Canadá. E comigo, né, Mara Silvia Pazian e Aniceia Mendes. E essa experiência é bem significativa, porque o que acontece é que tem um professor para 20 alunos, só que cada vez que tem um aluno com necessidades especiais, que eles consideram lá, contam como 2. Então, na sala, se tiver 1, então já vai para 18, já vai diminuindo. E tem o professor de educação especial, preparado, que faz um curso, não é uma graduação, um curso técnico, na realidade, não é uma graduação. E ele fica na sala dando o apoio, tá? Então, ele acompanha esses alunos. E, assim, é bem interessante como eles fazem o trabalho e a preocupação deles do desenvolvimento, da aprendizagem dos alunos, tá? Falar um pouquinho agora sobre superdotação, né? É interessante quando eu comecei a pesquisar para um projeto que a gente começou na UFABC, no grupo GATA, né, que era grupo de altas habilidades, e que eu fiz uma pesquisa em todo o Brasil para ver o que tinha nas universidades, né, e tem um trabalho de pesquisa no Paraná, e que ela fez com os professores da universidade, e a maioria deles não sabiam como muitas pessoas não sabem que a superdotação é da educação especial, altas habilidades da educação especial. E existe um viés muito grande que quando os professores da universidade, o pessoal sabe que tem um aluno com superdotação, a cobrança muito grande desses alunos, né? Acha que eles vão ser gênios e vão publicar, então querem trabalhar com eles de uma outra forma. E a gente viu um viés muito grande quando a gente começou a pesquisa. E quando a gente foi entrar em detalhes, em pesquisar mesmo em literatura internacional, a gente viu que não é assim. O que acontece, né, é que os alunos entram na universidade e muitos desistem, porque eles têm vários aspectos que impedem o desenvolvimento, que frustram, né, a frustração que eles encontram dentro da universidade. Um aspecto bem claro é o perfeccionismo, né, então eles têm uma cobrança, eles têm muita facilidade para algumas coisas, então quando eles entram, eles querem ir muito bem, só que eles precisam aprender, né, não é que eles vão chegar lá, não ter o acesso ao aprendizado e saber o conteúdo. Não é assim que funciona. Eles precisam ter esse aprendizado. E muitos alunos, uma pesquisa bem interessante, mostra que alunos com superdotação e altas habilidades tiram notas baixas na universidade. E isso é, assim, um fator de frustração muito grande para eles. Então, o número de alunos que desiste ou que tem grau de depressão é significativo, né? Então, quando a gente fala deficiente na universidade, é bacana, porque a gente fala em surdos, maravilhoso, estão chegando na universidade finalmente, né, com uma estrutura que está precisando ser melhorada, mas já está conseguindo chegar, o aluno com baixa visão, cego, deficiente físico, e o altas habilidades de superdotação chegou na universidade muito antes, mas nunca teve apoio nenhum, né? Na UFABC, o intuito partiu na época do reitor, né, que era o Klaus, e interesse em começar um trabalho por ter alunos com depressão e que estavam precisando de apoio, e que tinham sido autodeclarados quando entraram na universidade como superdotados altas habilidades, tá? Isso era um número, assim, que chamou a atenção. Pequeno, mas e aí? Né? Entrou alunos com altas habilidades de superdotação na UFABC, e agora o que vamos fazer? Né? E aí
tem todo um programa justamente para o acompanhamento dos alunos. E o que a gente encontra na universidade é que esses alunos não têm um apoio, né? Inclusive, eu entrei em contato com as professoras Freitas, que tem um livro bastante interessante, né? Eu até deixei disponível aí a bibliografia de Freitas e... Deixa eu ver rapidinho aqui, a Pérez, né, e a Freitas, Manual de Identificação de Altas Habilidades para Dotação, porque a gente pensa assim, se alguns se declararam, muitos não se declaram, porque não querem ter essa denominação na universidade, querem ficar... tentar acompanhar e fazer o curso sem essa denominação. E aí a gente queria, ou não foram detectados, nunca foram diagnosticados, e aí a gente gostaria de ter uma avaliação na universidade. E elas têm um livro muito interessante com alguns diagnósticos para várias etapas. E até interessante, porque no segundo, elas fizeram em 2012, depois lançaram um livro em 2016, porque muitos professores, elas têm para educação básica, para ensino fundamental, e vão caminhando, né? E várias pessoas, professores, colocaram, né, testaram os questionários e viram que podia ser melhorado, e elas melhoraram todos. E os dos universitários que elas fizeram, elas não modificaram em nada, porque elas não têm público, não têm pesquisa com isso. Né? Então, no Brasil tem pouquíssima pesquisa com universitários com altas habilidades para dotação. Não só para identificação, como não tem apoio, não tem um projeto para esses alunos. Né? Então, está lá na universidade, e aí? Está lá, que bacana, superdotado. Acabou. Não, o superdotado, ele está na educação especial porque ele precisa de um atendimento especializado. Né? E é isso que eu queria discutir um pouquinho aqui com vocês, se a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Nossa, Mara, é importante você trazer isso, porque às vezes a gente acaba tendo uma ideia pré-concebida, né, de que o superdotado pelo contrário, né, ele não tem necessidades no caso, não necessita de algum apoio ou alguma assistência. Então, é importante trazer isso para desconstruir essa ideia que nós temos, entender, perceber que ele, como um ser humano, ele tem ali as dificuldades, talvez ele se frustre, talvez o próprio modelo universitário, para ele, não seja tão aplicável, e aí pensar como que a gente consegue projetar um modelo que seja de fato inclusivo, consiga abranger tudo isso. Claro que tem aí a participação colaborativa de um profissional, um psicólogo, um profissional da saúde, mas é importante trazer isso, e aí eu imagino, e aí você pode confirmar, né, que da mesma forma que essa pessoa, ela está na universidade, ela está no ensino fundamental, ela está no ensino médio, então é uma persona, né, uma pessoa que tem que ser observada e tem que ser incluída em todos esses âmbitos. Exatamente, né? Tem que ser incluído e precisa ter um projeto de trabalho, né? Precisa ter a sala de recursos multifuncional, né? Com trabalho especializado para eles, e na universidade também, né? Tem que propor esse trabalho especializado para esses alunos, né? Tem várias coisas que a gente pode caminhar, e principalmente trabalhar com a motivação deles, né? E tentar ver, tem várias coisas que já estão sendo implementadas, né, no ensino fundamental, e acho interessante, né, que essa ainda falta de visão, né, e ainda um pouquíssimo trabalho, porque dentro da educação especial, altas habilidades de superdotação como se não precisasse de um apoio, como se não precisasse de um trabalho, né? Precisa das outras deficiências, e esse faz parte da educação especial por um motivo,
né? Realmente eles precisam de um apoio, e a gente vê que o grau de evasão desses alunos, o grau de depressão é muito grande, e podem ser feitos trabalhos aí que podem surgir projetos de desempenho, de carreira profissional, intelectual, fantásticos, e que estão sendo desperdiçados principalmente nas nossas universidades. É uma pena. É lamentável mesmo ter isso. E isso converge já com alguns comentários que nós estamos recebendo aqui. A Cíntia Elídia diz: tivemos grandes avanços, mas ainda temos muito a caminhar na direção de uma verdadeira educação inclusiva. É isso aí, Cíntia. E ela ainda diz assim: só ter uma legislação não garante uma educação inclusiva. Temos que ter muitos momentos como esse para mudar as posturas e práticas. É isso, Cíntia, a gente está trazendo essas discussões para cada vez mais abrir aí os horizontes. Já estão surgindo algumas perguntas aqui, eu vou direcionando já na nossa próxima rodada. A Cíntia ainda comenta assim: pena que nas escolas públicas não muda o número de alunos, a gente tem um problema aí de realmente a quantidade, né, o superlotamento das salas, o que dificulta a atuação de muitos professores. Mas antes da gente começar a direcionar aqui as perguntas que estão surgindo, a Meire também, ela comenta: olha, me interessa muito sobre altas habilidades, é um tema aí quente, Mara. Na realidade, todos os temas são importantes, mas trazer esse tipo de temática é fundamental. E antes da gente começar a ir para a próxima rodada aí de perguntas e discussão, queria que a professora Luciana ouviu o que ela tem para comentar. Ela é nossa comentarista aqui da noite. Vai lá, professora Lu. Ai, meu Deus, eu sou comentarista, eu esqueço as falas, mas dessa primeira rodada, eu acho que a minha visão, né, do que tudo foi falado pela Cris, pela Sheila e pela Mara, é algo, né, uma palavra, né, se a gente pudesse resumir, é a questão da diferença, né? Então, cada um tem a sua, né, ou não tem ou não tem, não importa, né? Ser diferente não significa ser melhor ou ser pior. Eu estou aqui assistindo, ouvindo, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu estou fascinada vendo como se diz, os tradutores, porque eles sabem algo que eu não sei, né? Essa língua, né? Da mesma forma, tem muitas outras línguas, mas essa é uma língua que faz parte da nossa língua, na língua brasileira de sinais. Então, eu sou deficiente também, porque eu não sei Libras. Da mesma forma, quando eu vou lá na sala de recursos com a professora Shirley, eu também fico fascinada, né, com ela, né, e, na verdade, a professora Shirley, a professora Cris, elas, diferente de mim, elas não são, porque elas falam, né, e o Marcos, a Vanessa, eles falam a língua portuguesa e a língua de sinais, né, a Shirley, lá, e os alunos, eles sabem Libras, né, eu ponho o meu dedo, né, nos textos, né, eu acho fascinante, né, e aí eu percebo, e aí isso para mim que começou, né, a me deixar fascinada com esse tema, porque eu comecei a perceber exatamente isso, né, que a Cris pontuou, é a diferença. E eu também sou diferente, porque eu não sei isso, e isso não significa que eu sou melhor ou pior, né, por eu ver, e a pessoa que não vê como eu vejo, ou não se comunica como eu me comunico, elas são mais ou menos, elas são diferentes. E aí eu acho que o mundo fica até mais bonito, eu acho que a partir do momento que a gente entender, quando a gente entende que é diferente, né, e aí a gente começa a fazer esse esforço, poxa, né, se eu lembro que quando eu era criança, adolescente, assim, eu vi aqueles rapazes talvez vocês já tenham visto, Mormons, né, eles andam de uma religião, e a gente sabe que ele é estrangeiro, e eu lembrava que na escola, o que eu sabia do inglês, né, what's your name, hello, né, e aqueles rapazes passavam na rua, eu e minhas amigas, a gente ficava falando, né, what's your name, então,
eu olhando aqui o Marcos fazendo a tradução, eu fico imaginando, né, nossa, isso é tão difícil, nem eu olhava para o inglês, mas eu poderia, né, ter estudado, ou posso ainda estudar e aprender também, né, e aí eu acho que, e a mesma coisa na questão do Braille, né, eu poderia também estudar, porque eu veria o mundo de uma outra forma. Aí a professora a Mara falou a questão da superdotação, né, que eu acho que talvez seja das mais invisíveis, não que as outras não, né, da educação inclusiva, e eu falo como não especialista, mas como alguém que está aprendendo e que está olhando para a nossa sociedade, né, e que me deparo com esses como professora, né, eu acho que eu posso também sempre melhorar, e eu imagino eu tendo esse contato com esses alunos, então, a superdotação, a gente acha, não, porque daí não é o déficit, né, é um superávit aí de conhecimento e que nós também não sabemos lidar, né, e aí o que acontece? A gente tem esse, que é tão ruim, né, no sentido que as pessoas, elas se frustram, elas passam a ter depressão, né, elas não são entendidas, e isso é ruim também, né? Então, eu acho que nesse primeiro bloco, né, pensando na questão da superdotação, da deficiência visual, da deficiência auditiva, né, ou mesmo da deficiência cognitiva, eu sempre falo para os meus alunos, todo mundo tem um talento, né, e ninguém sabe tudo, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem um talento, tem uma contribuição, né, a partir do momento que a gente entender as diferenças, que a gente respeitar, né, essas diferenças e saber lidar com o próximo, né, com respeito, acho que a gente vai viver num mundo muito melhor. Então, eu acho que essa é o meu resumo aqui dessa primeira rodada. Márcio, passo para você. E estou esperando a segunda aí, ansiosa. Nossa, eu amei na hora que a senhora descreveu assim, nós somos deficientes, né? No caso, eu sou deficiente em Libras. Márcio, sou deficiente em Libras, sou deficiente em Braille, sou deficiente aí para lidar com altas habilidades, com aqueles que têm baixas habilidades, enfim. Acho que quando nós nos conscientizamos sobre a nossa falta, né? As nossas deficiências, a gente percebe que no final todos nós somos iguais, e até remete ao que eu sempre comento, né? Quem são as pessoas com deficiência? Somos nós. Não é porque eu consigo ver ou que isso me faz melhor ou não. Eu posso enxergar com os olhos, mas talvez eu não enxergue com as mãos, como, por exemplo, um cego. Então, quem são os deficientes? Somos nós. Acho que não tem exceção, a gente não abre aqui para dizer quem é melhor ou não. Todos nós somos deficientes, nós vivemos numa sociedade deficiente, num sistema deficiente, e quando a gente começa a perceber que todos são deficientes, então, na realidade, ninguém é deficiente. Todos nós, na prática, nós temos pontos melhores, né, e talvez outros a desenvolver, ou que não são tão alcançáveis, mas todos nós somos iguais. Eu já vi alguma imagem, talvez alguém já tenha visto, que uma comparação, né, da pessoa deficiente, do homem, da mulher, do negro, do branco, do homossexual, todos têm a mesma esqueleto, né, tem a mesma uma estrutura óssea, então ninguém é diferente do que ninguém, todos nós somos iguais no final do dia. E aqui complementando, né, várias pessoas comentando, elogiando aqui o curso, o tema tá bem quente, né, tá acirrado, e a gente vai iniciar agora a segunda rodada. Então, para iniciar, a gente vai pensar sobre a educação, quais são os maiores desafios para a educação inclusiva. Então, hoje a Cris vai responder pensando quais são os maiores desafios para ela, a Shirley também representando os deficientes visuais, e a Mara. E aí, pensando também nos desafios, contem para nós quais são as ferramentas que vocês utilizam no processo de ensino-aprendizagem. Então, voltando agora, retomando, a Cris está com a palavra para contar um pouquinho de quais são os maiores desafios e quais são as ferramentas que hoje ela utiliza. Assim, na educação de surdos, o maior desafio, né, é realmente a gente ter uma educação bilíngue, né, verdadeiramente no Brasil.
né? Porque hoje a gente tem uma pseudo-educação bilíngue, muitas vezes, né? Não temos os investimentos necessários, porque não temos o entendimento, né, da real importância e como se constitui uma proposta de educação bilíngue, né? Porque pensando que a língua de sinais, né, é a primeira língua da pessoa surda, e na escola bilíngue, né, ela é a primeira língua, a primeira coisa, a fundamental, seria que todos ali, né, nessa escola, na educação bilíngue, fossem realmente bilíngues, né? Os alunos que vão se desenvolver na primeira língua, língua de sinais, e a sua segunda língua no português escrito, né? Mas todos os profissionais que lá trabalham. Então, porque o que a gente vê muitas vezes? Os professores, claro, né, precisam ser bilíngues, né? Mas a maioria dos funcionários, por exemplo, de apoio, não são, né? Eles entram muitas vezes na escola e lá vão aprender a se comunicar com a pessoa surda, né? Com o aluno que está lá todos os dias, né? Muitas vezes os próprios professores, né, quando advém de concurso público, muitas vezes também não são fluentes, né, o necessário na língua de sinais. Então, acho que assim, a primeira coisa, né, é a aposta realmente na educação bilíngue como deve ser, né, com professores surdos, né, atuando, sendo, né, uma grande parte de professores dentro da escola bilíngue, né, porque eles vão ser a referência dos alunos, eles são o protagonista, né, nesse conhecimento, nos recursos necessários para o ensino da Libras. Então, eu acho que é isso, né, a gente ter essa visão no Brasil e que a gente espera muito, né, que agora, né, com a diretoria, né, de educação bilíngue, isso aconteça, né, que a gente tenha uma proposta real, um currículo, né, nacional de Libras no Brasil, porque nós não temos, né, é fundamental, né, que se tenha uma regulamentação das escolas bilíngues no Brasil, né, então, um ou outro município já tem, mas isso não é suficiente, a gente precisa disso nacionalmente, né, e aí sim, cada estado, cada município, né, conseguir, de fato, né, ter a sua educação dessa forma. Ô, Cris, e é importante você trazer esses pontos, porque se pensarmos, né, a Libras, ela é um idioma oficial. Então, é o segundo idioma do país, e aí eu pergunto e me provoco, né, e trago essa provocação para quem está acompanhando. Por que não, né, todos serem educados em Libras, serem alfabetizados em Libras? Por que que eu não fui alfabetizado, né? Por que que a nossa educação já desde o início não propõe isso? E por que que eu estou falando isso? Porque esse surdo, ou talvez alguém que tenha até a baixa audição, ela precisa se comunicar em Libras, e essa pessoa precisa ir na padaria, ela precisa ir no mercado, ela precisa ir em qualquer serviço, e será que hoje nós temos pessoas capacitadas em Libras para atender nesses serviços? Claramente a gente sabe que não, pode ser que haja um ou outro, mas na grande maioria não há. Então é uma provocação até de mudança, né? Quando a gente pensa assim, é mudar todo o currículo do próprio MEC, né? O Ministério da Educação provocar essa mudança, as empresas se conscientizarem também, entender que na hora de contratar um profissional que vai fazer atendimento ao público, ele tem que ter pelo menos uma pessoa ali no ambiente que saiba se comunicar em Libras. Então, essa é uma das provocações que a gente traz. Eu sempre trago essa, que eu acho que é a mais dolorosa, né? Pensar que, às vezes, um surdo ele pode tentar, às vezes, se comunicar e não conseguir por falhas, e quando a gente vai enxergar a causa raiz, é uma falha na educação, é uma falha do nosso sistema e da nossa sociedade. A gente vê, né, assim, nesses últimos anos, né, uma mudança já na sociedade, né, assim, que é provocada justamente pelos movimentos, né, da educação inclusiva. Então, hoje a gente tem muito mais pessoas ainda que sabem, né, pelo menos se comunicar de alguma forma com o surdo do que há 10 anos atrás, né? Então, assim, a língua de sinais hoje, ela está sendo realmente, né, conhecida, né, nacionalmente, mas isso, quanto tempo, né, nós já temos, né?
2002 que começou, assim, oficialmente a língua no Brasil, né? Mas ela é trabalhada há quantas décadas já, né? Hoje a gente tem já uma valorização muito maior da língua de sinais do que tínhamos antes. Então, é mais comum ainda encontrarmos, né, pessoas que consigam se comunicar, intérpretes em alguns locais, né, mas isso, assim, é fruto de muita luta, né, de toda a comunidade, dos surdos, das famílias de surdos, né, dos educadores, pesquisadores, assim, como acho que com todas as deficiências, né, nada aconteceu, né, não se deu, de repente, educação inclusiva, né, as escolas, né, os recursos tecnológicos, não, isso realmente é sempre mostrado, apontado, né, pelas pessoas que precisam, né, para sobreviver, né, para estar na sociedade. Então, é fruto mesmo, né, de conquista, né, das pessoas com deficiência. Então, hoje os surdos podem dizer, né, que já tem uma vida de muito mais qualidade do que há 10 anos atrás, né? As centrais de Libras, né, que se tem principalmente nas cidades maiores, né? Só que o que a gente sente é que isso não chega, né, em todos os municípios do nosso país, não chega, né, em todos os lugares, mas a gente percebe que tem-se, né, avanços, isso é muito importante, como a live hoje, né, nós temos uma live com intérprete de Libras, né, isso é sensacional. Muitas a gente tem visto, né, que tem procurado fazer, né, na verdade, né, tem-se muita discussão, inclusive, de leis, né, de ter legenda em todos os programas de TV, nos cinemas, né, porque filme brasileiro não se tem nem legenda em português. É um absurdo, porque pelo menos para o surdo, ver um filme internacional, ele ainda vê a legenda em português, né, se não tiver em Libras. Mas filme nacional é coisa rara, né? Então, assim, muito tem se feito, né? Obrigado para que se tenha acessibilidade, né, para todos e todas, né? Esse é o principal na educação inclusiva. Perfeito, Cris. É bem legal você trazer isso, né? Trazer esse ponto sobre as vitórias, né? As conquistas que hoje tem, de fato, né? De todos são fruto de muita luta e nada foi dado, né? Quando a gente pensa aí e observa qualquer deficiência ou até mesmo qualquer minoria, né? Até fora do campo da deficiência. Mas é importante a gente reconhecer também as vitórias, né? Quando você traz isso, olharmos para trás e perceber o quanto evoluiu, é importante trazer isso. E eu queria trazer aqui um comentário, né? A Ana Carla Mendes, ela diz assim: eu acho que Libras tem que estar na grade de todos os cursos de graduação e pós, principalmente na área da saúde. Ana Carla, eu concordo com você, eu acho que já tem que vir desde educação primária a Libras, e na graduação, assim como nós temos a disciplina de português, deveria ter a Libras especializada para o bacharel, o curso que a pessoa está estudando. Então, nós concordamos aí com isso. Ana Carla, então a gente está alinhado. E aí, Cris, eu só queria que você comentasse ou desmistificasse uma coisinha que é aí no meio. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa que é alfabetizada em Libras, ela é alfabetizada em português. Isso é uma verdade? Não? Como que é? Conta para nós. Ai, meu Deus, como a gente explica isso? Assim, Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela, como toda língua, né, ela tem sua estrutura própria. Então, ela é completamente diferente da língua portuguesa. A língua portuguesa, né, ela pode ser na modalidade oral e escrita. A língua de sinais é na modalidade visual espacial. Então, na verdade, para se aprender, né, as duas línguas se aprende de formas diferentes, né? Libras a gente se aprende de forma visual, né? E a língua portuguesa de forma oral e escrita, né? Então já começa por aí. Então, muitas vezes, né, assim, para os surdos, como ele aprende primeiro a sua língua, né, que seria a sua língua de identidade, sua língua materna, que é a L1 Libras, o português como aquisição de uma segunda língua, né, faz parte de todo o processo de desenvolvimento de aprendizagem, que isso se dá ao longo da vida,
né? Porque justamente é uma modalidade diferente, né, para se aprender. Então, a criança, ela pode já saber Libras bem, ela já sabe se comunicar em Libras, mas ela ainda não é alfabetizada, não é letrada em língua portuguesa, né? Então, assim, são processos diferentes e acontecem em tempos diferentes, né? Não sei É se legal. fui muito clara, né? Porque é bem complexo, na verdade. Bom, eu Né? O entendi. ensino das duas línguas. Pessoal, comentem se não entenderam, mas eu acho legal trazer isso, porque essa era uma percepção minha. Eu tinha a impressão de que a pessoa alfabetizada em Libras, ela era também alfabetizada em português. E não, pesquisando e estudando que eu descobri que não é. Então, às vezes a gente tem essa premissa, né? Pensar, tudo bem, eu não tenho alguém alfabetizado em Libras, mas eu posso tentar me comunicar em português. E não, isso não é uma verdade absoluta. Vão haver pessoas, né, surdos, que eles são alfabetizados em ambos, mas vão haver situações que ele será só alfabetizado em Libras. Então, a ideia é desmistificar. O português, né, por ser uma segunda língua, né, precisa ser bastante trabalhada, estimulada, para que ele, né, consiga ter um percurso, né, bom de desenvolvimento, porque também é fundamental, né, na sociedade que a gente tem letrada, né, para a inclusão, né, real na sociedade, o surdo também ter domínio da língua portuguesa, né, para ele, como cidadão, o português é muito importante também, né? Mas é fundamental nesse entendimento que são línguas diferentes, né? Com processos. Exato. E é uma coisa também que é bacana, né? Língua de sinais, como ela tem uma estrutura própria, né? Ela tem a gramática própria da língua de sinais. Algumas pessoas acham, né, que aprender o alfabeto, né, em Libras já é se comunicar. Não, o alfabeto é só o alfabeto, né? A comunicação de uma outra forma. Cada sinal representa uma palavra, né? Daí na organização da frase, da gramática de Libras, vai compor, né, a fala, né? Então, Tem toda uma é estrutura muito própria. interessante. Eu convido todos para conhecer. Já estão Vale a pena. convidadíssimos. Não, só É para apaixonante, é apaixonante. Olha, a Meire, ela comenta aqui que quando ela fez faculdade não tinha aula de Libras e hoje tem, né? Então já é um avanço, a gente já percebe aí a movimentação. Cris, agora convidar a Shirley, para você contar um pouquinho, né? Falar quais são os maiores desafios que hoje você percebe para a educação de cegos e quais ferramentas você utiliza ou não, como que é esse processo? Conta um pouquinho para nós, Shirley. Tá. Na verdade, a educação de cegos, ela tem uma estrutura bem grande, ela precisa de amplos materiais práticos para o dia a dia. Então, a gente precisa de máquina braille, né, de livros em braille, lupas eletrônicas, soroban. Então, a gente precisa de vários recursos e a tecnologia assistiva para a gente hoje é uma grande, né, que já vem há algum tempo, mas ela nos ajuda muito. Então, o grande problema hoje da educação de jovens, né, na nossa rede é a falta de material em braille. Há alguns anos, a gente teve uma interrupção de políticas públicas que financiasse a confecção de livros didáticos do PNLD, que as escolas recebem para todos os alunos. Então, esse foi um dos primeiros obstáculos. Nós estamos há 7 anos, para vocês terem uma ideia, 7 anos sem receber livro em braille. Com esse intuito de tentar baratear e contemplar um número maior, foi feito CDs. E esses CDs eram gravados os livros, alguns, né, num programa chamado Mac Days, e até eu fui fazer minha pós em cima disso, de mídias em educação, porque era uma coisa muito nova, e eu falei, puxa, vamos ver se vai ajudar, tal. E aí o governo federal fez essa distribuição de livros didáticos em forma de CDs. O que a gente observou? Que os alunos tiveram grandes dificuldades. Algumas matérias como física, química, inglês, você ouvir, o braille é todo em código. Então, eu tenho um código para representar uma raiz quadrada, eu tenho um código para representar
vetor, física, como é mais ou menos em tinta, e o aluno só ouvia. Então, quando ele punha o CD, né, recebeu o notebook e tal, puxa, que legal, mais uma tecnologia assistiva, porque o notebook tinha um sintetizador de voz, que são programas, né, bem bacanas, que eu acho que hoje esses programas ajudam como ferramenta de emprego, abrir o mercado de trabalho para os cegos e pessoas com baixa visão trabalharem, né, em bancos, grandes empresas. Mas na educação, aqueles que estavam ainda no ensino fundamental tiveram muitas dificuldades por falta desse contato com a escrita. Porque como que a gente aprende a escrever? Né? Com o exemplo, com o modelo, vendo lousa, as escritas, e eles não tinham esse acesso. Foi uma pena, porque aí eles começaram a ter dificuldade. Então, a gente está num processo agora, e aí o que foi acontecendo? As escolas começaram a receber, porque as escolas passaram a ser polos de educação. Então, em Santo André, nós temos só uma escola que atende estudantes com cegueira e baixa visão. E atende todo o município, e vem alunos de Diadema, de outros municípios vizinhos. E essa escola Polo, ela recebeu muitos materiais, até impressora Braille. E aí, tanto né, eu como a minha amiga de trabalho, né, a gente teve de montar como se fosse uma mini gráfica para atender essa demanda, porque os alunos, se não é inclusão, eu ponho o meu aluno lá, ele fica como ouvinte. Algumas matérias dá para ouvir, né? Biologia, a gente pensando por esse caminho. Outras matérias, eu preciso dele ter ali, porque no Enem, ele também vai ter o papel impresso. Então, ele precisa conhecer o código Braille. Então, a gente tem, né? Esse foi um dos grandes buracos aí nessa jornada de inclusão que a gente teve, foi a falta de material didático. Por outro lado, o município e os estados tentaram suprir com esses outros materiais. Grande parte a gente faz, porém, a gente também tem uma limitação, porque você tem que atender o aluno, você tem que atender o material didático e você tem que fazer a orientação pedagógica ao professor, porque não adianta eu pôr o meu aluno lá e você nunca viu um cego e você vai explicar plano cartesiano. E aí, eu tô lá na lousa, olha, aqui é a reta Y, a reta X. Todo mundo achou o ponto 1, ponto 2? O meu aluno cego tá ouvindo japonês, se ele não tiver o modelo ali para ele passar o dedinho e sentir. Então, eu tenho que fazer essa orientação ao professor para ele entender como ele vai estimular esse meu aluno e como a gente vai adaptar o material, que ele precisa também do material físico para ele explorar e ele entender o que é um plano cartesiano, o que é um átomo, ele vai ter que entender diversas coisas. E aí a gente fica, né, ainda com essas lacunas. Mas, com o trabalho com o professor, o que a gente foi observando? Vai ter uma feira de ciências lá na escola. Então os alunos confeccionaram uma célula acessível, tinha gel, tinha tudo, e depois eu dou para a sala de recursos. Por quê? Porque o aluno entendeu que era importante eu adaptar aquela célula para ter um trabalho bacana na minha feira de ciências, e também o meu colega que é cego entendeu o que é uma célula, entendeu o que é um átomo. Então, a gente tenta fazer um trabalho que abarque a escola toda, sensibilize, e para que ele possa tá na roda, né? Entender a aula, entender a sistemática e participar, né? É mais ou menos isso. Sim, e é importante você comentando isso, que gera, não só gera a inclusão desse aluno, mas como dos que não são cegos também, porque provoca eles a ajudar os colegas cegos, não é? Pelo que você conta e demonstra que vai quebrando esses preconceitos e eles se tornam mais abertos. Então, se quiser até comentar um pouquinho mais disso, né, o impacto nas pessoas sem deficiência, o quão é importante ter essa interação com os demais. Na verdade, Márcia, a gente vê que isso é a parte mais interessante de todo esse processo, né? A gente observa a mudança de comportamento, não só dos alunos, dos jovens, né, que estão juntos, dos professores,
A gente teve um trabalho muito bacana junto com a Lu, e foi feito uma adaptação, foi feito um piso tátil na escola. Então, para você ver, nós temos uma escola que a sala de recursos funciona desde 1973, era uma escola que foi, né, reformada e tal, mas não tem piso tátil. E é uma escola que atende todos os alunos, tem autista, só não tem deficiência auditivo, viu, Cris? Mas tem múltiplos, tem cego com deficiência intelectual, e assim, temos com deficiência intelectual e tal. E tem alunos inteligentes, viu, Mara? Agora não sei se ainda a gente não foi ainda, né, classificada em superdotação. Mas aí o que foi feito? Poxa, a Lu foi fazendo essas várias visitas à escola e falou, nossa, eu tenho um trabalho bacana, eles queriam fazer uma adaptação na escola, foi feito o piso tátil e tal. E nisso, a gente pensa, né, como esses alunos ganharam? Esse grupo que foi lá junto com a equipe da Lu, de designer e tal, depois ela pode falar, eles montaram um espaço dentro da escola, um espaço até lúdico, como se fosse tipo uma salinha de estar, com cadeira, com material que eles pudessem interagir, todos os outros alunos, que desse certo, tanto para os alunos, né, os estudantes com deficiência visual, como para os outros alunos. Então, ali todo mundo interage e tem um cuidado com o espaço que ficou muito bacana. Então, todos começaram a ganhar. Então, a escola tem essa visão, né, de respeitar, de não tirar sarro. Claro que às vezes tem umas coisas que fogem, né, porque vocês sabem como que é. Mas a maioria tem uma postura de entender que o outro é diferente, mas eu sou diferente também, eu tenho que respeitar, eu tenho que acolher, eu tenho que tratar bem o outro para ser tratado. Então, a gente tenta trabalhar nessa linha que tudo é uma reciprocidade, né? Os trabalhos, a acolhida, o respeito, e aí, assim, a gente vai trabalhando, né? Bacana, eu acho que a gente pode resumir isso em a gente sempre pluraliza, né? Sempre adiciona, subtrair não é uma opção. Então, quando você conta aí da escola que já agregando múltiplas deficiências, isso é fantástico. É um lugar acolhedor, só de pensar que tem já toda essa abertura. A gente sabe que às vezes algumas escolas podem ter alguma dificuldade para receber algum tipo de deficiência, mas quando a gente ouve isso, a gente já percebe que o progresso, a engrenagem está andando mais rápido, e cada vez mais, né, a tendência é que todas as escolas estejam tendo toda essa variedade, essa pluralidade de pessoas. E não só a escola, né, as famílias comecem a tirar, eu acho que hoje em dia já nem tanto, mas principalmente no passado, as pessoas com deficiências ficavam em casa, isoladas, e hoje está cada vez menores. Então, é uma vitória para toda a comunidade, para toda a sociedade como um todo. Verdade. E aí, eu só queria trazer aqui uma pergunta que a Ana Paula fez. Ela fez duas, mas uma já foi respondida, né? Como que o sistema Braille, como que está ocorrendo essa desbrailização, mas você já comentou no início. E ela pergunta também assim, professora, como a senhora percebe os recursos ópticos e não ópticos na escolarização dos estudantes de baixa visão? São super importantes, super. A gente trabalha sempre, né, em paralelo com alguma faculdade de medicina. Todos os alunos que têm baixa visão são acompanhados em serviços especializados ou aqui no setor de visão subnormal, né, de baixa visão aqui da Faculdade de Medicina do ABC, ou vão pular a Mara ou Fundação Dorina. A gente acha muito importante, nossos alunos usam lupas de mão, que todas são prescritas por um oftalmo ou um ortopedista, e usam lupas manuais. A gente na sala de recursos tem lupa igual um monitor de computador, que eu ponho o dicionário, livro e amplia para ele poder fazer as leituras, né? Então, isso é um recurso muito importante para todos os nossos alunos, e eles levam para a sala, e a gente faz esse trabalho com a sala também para tomar cuidado, para ajudar o amigo, porque muitas vezes, se cair no chão, a mãe não vai ter condições de comprar, porque é um material muito caro, né?
E eles usam muito, né? Todos que têm essa prescrição de recursos ópticos e não ópticos, eles usam, e os professores, né, utilizam, exploram isso. Eles podem usar quem, por exemplo, tem algumas deficiências, mesmo com o uso de algumas lupas, não dá conta de uma ampliação, de uma amplificação de lupa de mão. Então, a gente usa outros equipamentos. Então, ele pode sair da sala de aula e usar também as nossas lupas na sala de recursos, tanto até em horário de aula, como no contraturno, quando ele vai para fazer a sala de recursos, né? Então, super importante. Fundamental, né? O pessoal aqui está comentando, a Cíntia está dizendo que é absurdo, né? A falta, né, de material básico, o retrocesso, enfim. É uma pena. A gente lamenta, né, ter essa falta de recursos, né? No caso, os livros em braille não chegando para esses alunos. Mas esperamos, né? É um desafio aí que a gente tem, esperamos, vamos ter fé, né, e lutar, né, às vezes a gente tem que começar a levantar a voz, né, claro que vocês têm um papel, fazem isso, mas quando a gente começa a expor e trazer essas coisas, talvez comecem a despertar outros olhares aí para ajudar, né, nessa batalha. E agora a gente, prosseguindo, vamos chamar a Mara para ela contar um pouquinho sobre os desafios na educação inclusiva e quais as ferramentas, se é que existem, no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com superdotação. Mara, conta um pouquinho para nós quais são os principais que você percebe, e também de forma geral da educação inclusiva, os principais desafios que você já vivenciou, enfim, conta para nós. Achei bem interessante esses comentários que vocês fizeram, essas colocações, essas atividades. A inclusão é isso, né? Quando a gente consegue fazer uma atividade que todos participem, né? Como você colocou também a Libras, a gente conseguir ensinar no ensino fundamental, em todas as etapas, mas conseguir ensinar, né, uma atividade totalmente inclusiva e aí, como você colocou na sala que você colocou, que maravilha, né? Não é uma atividade pro deficiente, uma atividade pro cego, é uma atividade para todos, inclusive ele consegue participar. Isso é muito bacana da inclusão. Algumas medidas no ensino básico sobre a superdotação das habilidades começaram a funcionar muito bem aqui no Brasil, né? Várias equipes de estudos, várias universidades têm trabalhado junto com o ensino fundamental e têm capacitado profissionais. Numa pesquisa que eu fiz no ONESP, que é um projeto da professora Elissaia Mendes, da UFSCar, a gente verificou mais de 1.200 professores de sala de recursos. Sobre altas habilidades de superdotação, esse trabalho foi realizado em 2012, 2014, e pouquíssimos professores falavam sobre superdotação das habilidades no ensino básico. E hoje já se tem trabalhado bastante com isso, né? Tanto na detecção, que a gente sabe que é muito importante, né? Muito confundido com outros transtornos, né? E diagnosticando o aluno com as habilidades de superdotação, isso facilita muito o trabalho que pode ser feito com ele e o engajamento dele na sala de aula. Falando especificamente da universidade, a proposta, né, como eu falei, que a gente começou com esse projeto e agora a gente está dando andamento, né, inclusive a professora Priscila Benitez tem um grupo de pesquisa com as habilidades de superdotação e que eu também estou fazendo parte, colaborando. O intuito é pesquisar mais e colaborar cada vez mais nesse aspecto. Na universidade, a gente tinha pensado em algumas coisas que eu espero que a gente coloque em prática em breve, inclusive se puder começar na UFABC e puder ser expandido para outras, né, os trabalhos de intervenção ou de apoio a esses alunos é muito precário ainda, então a gente gostaria de detectar, ou pelo menos com os que já se declaram, e
pode ser feita a aceleração curricular, pode ser feito o engajamento deles em pesquisas, e principalmente a orientação dos professores da universidade, né? Como eu falei, tem uma pesquisa no Paraná que mostrou que a maioria dos professores nem sabia que isso era um dos atendimentos da educação especial, né? E então dar uma orientação aos professores universitários, aos grupos de apoio, para que eles entendam um pouco sobre o que é e como trabalhar com esse aluno, né? E ao invés de trabalhar, que esse aluno saia ou que não tenha um sucesso escolar esperado, ao contrário, que a gente possa motivar e que esse aluno tenha sucesso e, se possível, já encaixado em pesquisa de mestrado, doutorado, científicas, e caminhar muito junto, né? Com isso precisa ter um apoio, mas acho que a gente vai conseguir caminhar bem para a universidade, já estamos pensando nisso, já tem grupos de pesquisa pensando nisso, e fico muito feliz que o ensino fundamental já está trabalhando bastante pesquisa e profissionais nessa área também. Perfeito, Mara. E a professora Luciana, nossa comentarista, eu acho que tem bastante coisa aí para comentar, mas... Então, na verdade, eu tô tentando fazer um apanhado, né, e trazer uma palavra-chave aqui, do que todas falaram em comum, né? Eu acho que a questão para a educação de surdos e da superdotação, eu acho que essa é uma regulamentação, ele ainda está mais, né, assim, digamos, atrasada, né, porque isso já deveria estar uma questão de política, né, educacional, não deveria estar tão distante da realidade, né? A gente sabe que vê os esforços dos professores nas escolas, mas em termos de política ainda falta ter mais clareza, né, para que ele possa ser implementada na escola com assim, de forma sólida, né, com bastante robustez, para que ela chegue a todos, né, e a todos os estudantes. Olhando para a questão do deficiente visual, né, que parece, na minha interpretação aqui, até do conhecimento lá, por essa proximidade com a Chile, né, com o INAH, parece que ela está mais avançada, né, ela já lá na escola, mas, por outro lado, eu fico preocupada, porque eles resolveram o problema da seguinte forma: eu crio um polo, né, coloco duas professoras e ela atende o município e regiões, né, adjacentes. Então, aí me preocupa isso também, porque você sobrecarrega, né, você parece que está fazendo, né, então quando a gente fala Márcio, você fala, todos deveriam ter como se diz, o acesso à educação, né, todos nós deveríamos ser alfabetizados em Libras, né, em língua portuguesa, em inglês, né, como em música. Então, eu acho que desde do início lá do processo de alfabetização, é verdade, eu acho que é isso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, né, fingir, né, que colocou lá na escola, eu coloco uma escola, duas docentes, e ela atende, né, ela tem que dar assessoria para as outras escolas. Então, da mesma forma que nós precisamos ter esse cuidado, né, com as diferenças, nós também precisamos ter uma infraestrutura que atenda. Tudo bem, pode ter uma escola que seja um polo, um núcleo, mas essa distribuição, né, e aí até a questão do acesso, porque a gente sabe, eu tenho tem o INAH lá no Parque das Nações, que é muito perto da UFABC, e tem também a Carlina, né, que é de surdos, que é perto da UFABC também, ali no Santa Terezinha, do lado do Teatro Conchita de Moraes. Então, assim, a UFABC ali tá, e tem a escola onde eu estudei, né, que é de
DI, né, deficiência intelectual, cognitiva, depois vocês me corrijam. Está tudo ali muito perto da UFABC, uma próxima da outra. Só que as crianças, elas às vezes vêm de bairros, né, dentro do próprio município. Eu conheço os alunos que atravessam a cidade para chegar para a escola, né? Tem alunos que vêm de outros, daí aí já não sei dizer como que funciona isso, né? De outros municípios, se é o mais próximo, ou se eles escolhem, né? Porque é uma escola de referência. Eu não sei explicar, mas eu sei que tem crianças, pensando em Santo André, que vêm de bairros distantes, né, e às vezes com muita dificuldade da família de fazer aquela criança chegar na escola. Então também não pode, eu tenho um polo, todo mundo sabe a admiração e o respeito que eu tenho pelo INA, mas eu acho que essa questão deveria ser descentralizada, né, então eu acho que são 2 pontos, se essas escolas são muito importantes, que são, né, essas professoras, esses profissionais, elas precisam estar próximo das crianças, né, dessas famílias, e que outros profissionais, né, nós tenham acesso, tanto do ponto de vista de todas essas vou chamar de diferentes, né, da superdotação, né, da deficiência visual, da deficiência intelectual cognitiva, auditiva, motora, né. Então, a escola tem que estar perto, né, e aí quem que faz? São as políticas, né, públicas, as políticas educacionais, só que também nós, né, como cidadãos, nós temos que estar atentos a isso, a chamar, né, a atenção, poxa, por que né, se existe uma legislação, por que não está acontecendo, essas pessoas, elas existem, né, por que elas estão excluídas desse processo? Se a gente vive num país democrático, nós precisamos cobrar dos nossos representantes, né? Não é assim, cobrar, é tudo igual, né, é desse jeito mesmo, não, e aí quando eu falo nós, eu estou pensando justamente nós da universidade, né, que nós temos um papel extremamente importante, né, e aí quando a Mara fala, né, a professora Mara fala desse trabalho que a professora, desse curso que eu também participo, que a professora Priscila Benites, que falou na semana passada, né, coordena, que é uma pós-graduação lato sensu em educação especial inclusiva, né, eu fico muito feliz que a UFABC esteja participando, fazendo esse esforço, né, está com uma equipe incrível de profissionais, porque nós precisamos, esse assunto tem que estar, né, já deveria, né, ser mais, assim, forte e presente, né, e atuante, né, na implementação, não só, tanto brigar pelas políticas, né, que precisam ser mais incisivas, mas também pela implementação, né, porque às vezes é tudo muito bonito, está escrito lá no decreto, lei, né, eu não gosto disso, meus alunos, eu sei que é importante, mas meus alunos sempre começam os trabalhos, olha, porque tem a lei tal, então eu falei assim, olha, eu quero você como meu aluno, que o dia que você for construir uma casa, uma calçada, você passe a olhar, a pensar, né, não porque tem uma lei, mas que você pense que alguém vai passar uma pessoa idosa, uma pessoa, né, com problema de mobilidade, ou mesmo você vai sair de viagem com uma mala, como que você vai andar nessas calçadas? Então, eu vou fazer uma calçada acessível, né, a questão da acessibilidade, porque alguém fez uma lei, né, eu não tenho, então eu brigo muito com os meus alunos, e às vezes com alguns eu brigo mesmo, porque eles acham que, não sei, que eles vêm para a universidade, né, com uma ideia muito, que não é o que é esperado, de alguém que chega à universidade. Eu queria até pegar o gancho que você comentou, né, sobre os alunos que vêm até de longe. Na verdade, o que foi feito? Foi feito essa escola Apolo, ela tem transporte, que é disponibilizado pelo Estado,
E ele busca a criança, então o jovem, o estudante, onde ele mora e traz. Até de Diadema, se precisar, vem para Santo André por ser polo. Um segundo ponto é que não tinha mão de obra, é bem isso que você está falando, não tinha professor especializado, né? O que aconteceu? Teve um AE, Atendimento Educacional Especializado, promovido pelo MEC, foi um curso de formação de larga escala para o Brasil inteiro, para poder estar preparando essa mão de obra para trabalhar. Porém, o grande problema foi, quem prepara para tudo, não prepara para nada. Aí aconteceu que um professor, ele se especializava em deficiência auditiva, intelectual, de cegueira, física, tudo. E aí o que aconteceu? Ele não sabia Libras, porque não dá para dar conta de Libras, não dá tempo de aprender o Braille. Então, a deficiência intelectual, tal, ainda se leva, né? Uma criança com altas habilidades vai, né, fazendo o trabalho. Então, o que aconteceu? Não teve mão de obra. E o AE, aqueles professores que passaram por aquela formação de AE, foram para a rede, porém, ficou desfalcado aonde? Em deficiência auditiva. E os professores mesmo que passaram por essa formação, a maioria não conseguiu assumir que dava para atender deficiência auditiva, que dava para atender deficiência visual, porque são coisas muito específicas que precisa de uma formação. Então, quando eu acho que hoje, agora você falou, a federal está com um curso de formação, eu fiquei muito, muito feliz, porque a sociedade carece dessa formação. E que a federal pense que algumas matérias específicas nessa pós precisa ser dada, né? Que aí, às vezes, o que aconteceu como o AE, ele deu uma formação teórica muito boa, porém de prática para esses professores trabalharem com deficiência auditiva, com deficiência visual e até intelectual super deficitária, que aí acontece. Então, hoje, precisa mesmo de uma formação de qualidade para dar conta da demanda, né? Que a gente não tem. É bem isso que aconteceu. Então, eu sei que o transporte, inclusive, eu conheço, é muito bom, né? Só que nós sabemos, isso estudos econômicos falando de questão de produtividade, né, de um trabalhador que mora no bairro, né, questão econômica. Agora, uma criança que sai de Diadema para chegar até Santo André, não é desmerecendo mas o governo oferece o transporte, mas isso não é a forma correta, né? Porque é um tempo, é desgastante, ela tem que ficar de tarde. Então, é nesse sentido que eu estou falando, mas isso é o que tem. Só que, pensando do ponto de vista didático, pedagógico e até questão do bem-estar daquela criança, né, daquele estudante, não é o ideal. O ideal é que ela fosse na escola próxima da casa dela, né? Então, e aí sim, e também não é fazer meu Deus, eu fico tão brava com essas coisas que eu chamo de enganação, né? Que você fala, não, é tudo, claro que um professor, ele pode conhecer, não, eu sei alguma coisa de Libras, eu sei, né, um pouco, tem um certo conhecimento, até teórico, é importante, mas nós sabemos que um certo conhecimento especializado, principalmente nessa área, é importante, é o ideal. Então, e reconhecer um aluno que é superdotado, que tem um talento, né? Então, como que a gente, para não ficar perdido lá né, no meio como fala, da gaussiana da estatística, né? Você tem, então, os que estão de um lado e do outro, então, nós precisamos ter professores, uma equipe. E aí a Pro Benítez fala, né, que é a equipe colaborativa, né, então é nesse sentido, é interdisciplinar, que você tem pessoas com conhecimentos diferentes, mas não é a interdisciplinaridade, não é um que sabe tudo, né, de tudo, uma pessoa que sabe tudo. Interdisciplinaridade é você saber dialogar, né, e trabalhar junto, e aquilo lá
cria, né, o todo da melhor forma possível. Então, eu acho que essa questão, né, então eu vejo assim, a superdotação, para mim, é praticamente invisível, né, eu acho que a Mara é extremamente importante, ela na UFABC, porque para trazer isso dentro da questão da educação inclusiva. Professora Cris, é a questão do que precisa regulamentar a escola bilíngue, né? Porque não adianta, claro que adianta, mas eu quero dizer o seguinte: se eu tenho um professor, um funcionário, né, que vai desde que está lá na portaria, na secretaria, que né, a gente foi para a escola, a gente sabe que nós temos o contato com esses outros, né? A escola é um inspetor, né? É a tia da merenda, todo mundo lá. E aí eu só tenho uma forma de me comunicar, só uma pessoa, só o professor, né? A questão da escola de deficiente visual. Como que lá no INA, né, não tem o piso tátil? Outro dia até caiu, até pensei que eles iam colocar, achei quando deu problema lá no teto, né? Mas não. Então, ou mesmo na rua, ali no bairro, né, a igreja não tem um sinal, né, para atravessar, sonoro, numa via de bastante movimento, né, então a gente precisa ficar atento e começar a cobrar isso, né, e aí eu fico muito feliz de ter um aluno como o Márcio, que quando ele foi chamado, Márcio, mas eu quero fazer o curso de inovação, fazer inovação é isso. A gente começar a fazer, olhar, né, não importa que você trabalha na empresa, no banco, que você vai abrir a sua empresa, mas a gente precisa olhar para o mundo como ele é, né, aí a gente está fazendo inovação. Então, porque fica todo mundo, mas como que você, né, inovação, engenharia, e não, ó, a gente está, e aí a gente aprende, né, e eu fico muito contente, porque eu tenho vários colegas com perfil parecido com o meu, né, porque eu sei que a educação, o pessoal da educação, né, da psicologia, é muito avançado nesses assuntos, e nós, de áreas, né, eu nem sei como que eu posso chamar, né, mas que faz parte desse mundo, mas não pensa nisso, então, quando a gente os alunos começam a prestar atenção e ver, né, como que o mundo de verdade, eu acho que eles ficam melhores, né, e aí a gente, de novo, a questão da diferença, aprendendo e entendendo a diferença, a gente vive melhor, então, nesse ponto, é importante, sim, a questão da regulamentação, infraestrutura, né, e nós todos, né, e aí eu ressalto justamente essa questão da UFABC, que eu tenho certeza, esse curso vai estar começando, né, esse esforço da UFABC, mas eu acho que vai fazer uma diferença importante ali para a nossa região do ABC, Baixada Santista, que é os alunos que a gente recebe, né, regiões também de São Paulo, ali, sabe, que faz divisa com o ABC, Zona Leste, Guarulhos, a gente recebe alunos, pessoas de muitos, né, da região metropolitana, eu tenho certeza, eu sempre falo para a Priscila, né, muito, isso que você está fazendo é muito importante, né, eu sei que às vezes não é fácil, né, mas não desista, porque vai fazer uma diferença muito grande, todos nós vamos crescer com esse projeto. É isso, Márcio, passo para você. Maravilha, eu não vou nem comentar muito, porque tá completa aí, acho que não tem nem muito o que acrescentar, o discurso está muito em linha. A gente está indo para a reta final, né? Nessa reta final, a ideia é conversarmos e contar um pouquinho quais são os impactos da pandemia. Então, pensar como que a pandemia afetou o processo de ensino-aprendizagem aí de cada uma dessas personas, né? Essas pessoas com deficiência. E antes da gente começar, né, entrar nessa reta final, eu só queria ler alguns comentários. Aqui tem várias pessoas interagindo e falando que é um atraso, os maiores prejudicados são os alunos, né, a Cíntia fala isso, e que a formação continuada dos professores é primordial. A gente também tem a Ana Paula comentando que na sala de AEE são várias demandas,
Na minha universidade, na Bahia, tem várias formações de deficiência, depois você escolhe qual você vai se especializar. Então, de fato, né, não dá para generalizar, como a Shirley colocou, e achar que o problema está resolvido. Não, tem que ter, de fato, a especialização. Então, a gente percebe aqui uma interação bem positiva de todos. A Luciana, ela comenta, bacana a fala da Shirley sobre o piso tátil na escola especial. As escolas do Fundamental receberam material para a sala de recursos na época da presidente Dilma, porém pararam de enviar o material. Então, realmente, houve aí uma paralisação, um retrocesso. E só complementando aqui tudo que a professora Luciana trouxe, né, a importância de nós trazermos a pessoa com deficiência, os representantes, né, a pessoa que é realmente da comunidade para se expressar em todos esses ambientes. E isso vai de encontro com o que a Cris comentou. Nos cinemas, por exemplo, o surdo, ele não tem a legenda em português. E aí, como que a gente descobre isso? Eu, que não sou surdo, eu não descubro isso, eu não percebo isso não é uma falta para mim, né? Não é uma necessidade. E a única pessoa que vai poder dizer isso é a comunidade, é o próprio surdo, é algum familiar dele. Então, a importância de trazer essas pessoas para as discussões, os debates, é fundamental. E aí, voltando agora para a gente encerrar, né? E aí para o último tema, Cris, conta um pouquinho como a pandemia afetou, quais foram os impactos positivos, negativos, enfim, a gente sofre bastante com a pandemia, mas conta para nós, o que você percebeu aí, sentiu com os seus alunos? Assim, pegou todos nós de surpresa, né? A gente, na verdade, no início não sabia como fazer, né? Essa é a verdade, né? E como, né, vem apresentando, né, várias pessoas trouxeram aqui na nossa conversa, a questão da formação de professores é muito deficitária, né, infelizmente, no Brasil. E isso acontece em todas as áreas, né, na educação de surdos também. E, assim, embora nós tenhamos professores, né, que são bilíngues, isso é fundamental, mas muitos sem o domínio de tecnologias, né? E aí, na pandemia, né, o surdo, tudo para ele tem que ser muito visual, né? O ensino, né, é organizado, pensado de forma visual, né? Então, as tecnologias são muito importantes. Mas como o professor usar uma tecnologia, né, à distância, né? Uma coisa é usar um computador quando você está próximo na sala de aula, usar um recurso visual, né, um vídeo, a TV, né? Então, você está lá junto com o aluno. Agora, como organizar tudo isso à distância? Então, assim, foi um processo, tem sido, né, um processo para a gente de muito aprendizado, então a gente pode levar de forma positiva o aprendizado que estamos tendo. Então, a gente tem elaborado vários materiais, né, os professores organizam nos seus planejamentos muitas aulas gravadas, né, em vídeo, todos em língua de sinais, onde a gente, né, organiza e posta as atividades no blog da escola. Então, né, uma organização nova, né, a gente nunca pensou o blog para ensinar, para colocar atividades, né, e aí isso é uma interação com os alunos. E aí fomos aprendendo mesmo, né? Durante a pandemia, os professores procurando formação, né? O município também ofertando algumas coisas, e aí fomos atrás, né? Aprendendo a fazer sites, a fazer formulários do Google, todo mundo vai aprendendo um pouco de tudo. E aí, com isso, a usar as plataformas, né? Como a gente hoje está usando, a gente também tem utilizado com os alunos. Então, a gente usa, né, o Google Meet para algumas turmas, para outras a gente usa o Zoom, né, de acordo com a comunidade, aquilo que é mais fácil, né, na utilização, mas uma coisa que a gente está sentindo muito, alguns alunos a gente consegue atingir dessa forma, né, porque as famílias, né, têm uma possibilidade de ter o recurso em casa, né, o uso de um celular, de um notebook. Agora, tem outras que não têm esse recurso tecnológico. E aí a gente faz como, né? O celular muitas vezes não tem capacidade, né, para usar um aplicativo. E a gente faz como? Imprime suas atividades, mas ele não vai interagir. E aí, não é suficiente para o aluno surdo uma atividade impressa que ele vai buscar na escola, né? Que é uma outra forma que a gente também tem. Mas ele precisa estar lá,
né, com o professor, discutindo, perguntando, levantando dúvidas. Então, as plataformas que a gente tem usado são riquíssimas, mas, infelizmente, a gente não consegue atingir todos, né? Então, isso a gente está sentindo, né, muita falta. Mas aprendemos bastante, né? Com certeza eles também, né? Hoje, ontem, nós tivemos um exemplo bastante claro disso. Foi o Dia do Surdo, né? Dia Nacional do Surdo, no sábado, dia 26. Nós organizamos, né, a equipe escolar, um vídeo em homenagem, comemoração com eles e tal, postamos, e também uma programação comemorativa. Primeira vez que a gente, né, tem que bolar e inventar tudo à distância. E aí organizamos também palestras, né, com ex-alunos, com outros profissionais surdos, e aí, assim, usando as plataformas também. E a gente começa a ver que eles estão entendendo como isso se dá, né? Então, alunos adolescentes de 12 anos, né, 14, já interagindo numa plataforma, fazendo pergunta para um, né, para um palestrante surdo, né, interagindo, né, remotamente, de forma síncrona. Então, a gente percebe que houve bastante avanço nesse sentido, né? Mas, infelizmente, não foi para todos, né? Então, como que a gente vai dar conta disso depois? Né? Então, é isso que a gente sente bastante. Legal, Cris, bem colocado. Shirley, conta para nós também um pouquinho como que tem sido, né? Quais foram as experiências, enfim, desafios aí da pandemia. Tá. Para a gente também não foi fácil, porque os nossos alunos, como eles frequentam alguns dias, uma vez por semana eles ficam no contraturno, a gente já estava trabalhando algumas ferramentas, né? Como o uso do notebook, alguns programas que falam para o cego poder, e com baixa visão, usar o computador. Então, tem alguns sintetizadores de voz. Porém, o que aconteceu? Aqueles estudantes que em casa não tinham a ajuda de uma pessoa vidente que pudesse, né? Vidente a gente usa para aquele que enxerga, né? Que pudesse auxiliá-los, eles tiveram muitas dificuldades para trabalhar com o Google Classroom, baixar programa, e assim, na verdade, o professor passa para mim, tem coisa que eu digito de uma forma que ele consiga ouvir e entender mais ou menos próximo do braille, e passo a matéria para o aluno. Às vezes eu gravo os áudios de matemática, física e química, porque é muito difícil, porque quando o sintetizador de voz, esse programa vai ler uma linha de uma fórmula, lê totalmente descontextualizada, diferente. Então, para o deficiente visual, sem um material de apoio, foi bem difícil. Mas a gente usou o recurso do áudio, de fazer live e falar para ele, olha, eu estou descrevendo assim, você digita na sua máquina Braille que tem em casa para ficar mais próximo, para diminuir a defasagem, né? E então alguns pais ajudaram, muitas crianças da nossa escola são muito humildes, então não contam com muitos recursos, né, tecnológicos, mas o celular foi o que salvou a pátria, né? E aí tá dando para a gente dar uma camuflada. Porém, vai ter muitas lacunas que o ano que vem a gente vai ter que se empenhar muito, né, com essa turma, ter mais horários e trabalhar assim maciçamente. Mas foi de aprendizagens, né? Eu acho que isso que foi bacana, né? A gente usou a parte auditiva mais do que tudo, né? Mas foi uma longa aprendizagem, viu? Tá sendo, né? Eu acho que ainda até hoje a gente ainda tem alguns desafios aí, vocês têm um pouquinho de dificuldade com alguma tecnologia, mas, né, a gente pensa um pouquinho aí, sofre, né, se solidariza com esses alunos que não têm acesso, né, não têm esses recursos tecnológicos, até mesmo acesso à internet, até mesmo como a Cris colocou, né, então isso é o que nos deixa aí mais tristes, né, por assim dizer, com essa situação toda, agravando ainda o que já tá, né, que já não é um momento fácil. Mara, como que você tem sentido, você percebeu na universidade, como que foi isso, enfim, quais feedbacks? Conta um pouquinho para nós. Então, eu estava trabalhando até pouco tempo com
um curso de Educação e Tecnologias, que é um curso à distância na UFSCar, né? E eu acho, assim, muito interessante o trabalho. Primeiro, eu acho, assim, que tem pouquíssimos alunos surdos e deficientes visuais, mas temos alguns casos, mas poucos. Eu gostaria que esses alunos tivessem mais acesso, mas eu acho que eles têm bastante receio de procurarem cursos à distância. Talvez agora com a pandemia, isso melhore, porque, na verdade, apesar de ser difícil, apesar de ser ruim, apesar de não ser o ideal, a gente está criando possibilidades para que esses alunos acessem, né? Outro dia teve uma defesa de TCC que foi muito bacana, foi emocionante, porque eu não sabia, mas o aluno no final falou, olha, eu não queria falar, mas eu só estou podendo defender meu TCC porque é à distância, é um curso que eu fiz à distância, porque ele mora no hospital há 4 anos, né? Então, assim, ele jamais poderia fazer um curso presencial. Então, assim, o que a gente pensa também como limitação, que é ruim a educação à distância, ela também pode ser uma forma de acesso e de inclusão, porque a gente tem que pensar um pouco mais nisso como inclusão. Inclusive, os alunos da universidade, eles ganharam, né, a USP, por exemplo, ela deu o acesso através do... Esqueci o nome daquela que você conecta à internet. E a UFABC deu uma verba em dinheiro para acessar isso. Eu acho super importante para que os alunos que batalhem por isso, não agora, só na pandemia, mas depois, porque se você for pensar bem, muitos professores, muitos cursos, muitas disciplinas já mandam atividades pela internet. Quem não tem já está sendo prejudicado, não é que foi prejudicado com a pandemia e está sendo excluído agora, não, ele já é excluído de muitas atividades. Tem grupos de trabalho por WhatsApp, tem grupo de trabalho pela internet, por vários aplicativos. Então, vamos aproveitar, né, tudo isso de ruim que aconteceu, para a gente batalhar por direitos, para que essas pessoas tenham garantia de acesso à internet. É fundamental que o Brasil tenha e dê para toda a população, né? Começa por aí, o acesso. E eu acho que agora a gente vai dar o curso, como a Luciana falou, o curso de especialização em educação à distância, né? De educação especial inclusiva. Então, não só a região do ABC, a gente pode atingir o Brasil todo. E uma pessoa que não poderia vir até aqui, que ela queria uma especialização, ela quer um curso, mas ela mora no Acre, ela mora no Rio Grande do Sul, ela mora em outros lugares, então ela vai poder ter um acesso. A gente pensar não só a tecnologia como, primeiro, né, que auxilia em muitos, né, a acessibilidade em muitos sentidos. E a educação à distância precisa parar de ser vista como ruim, e sim como uma coisa boa, mas precisa, é lógico, não da maneira como aconteceu na pandemia, que ninguém estava preparado, ninguém tem capacitação, instrumentos, material. Você vê, a gente está dando aula, eu fui fazer a live agora, o cachorro começou a latir. Então, são coisas que a gente está levando no dia a dia, que a gente está aprendendo, convivendo com isso, mas que a gente tem que aproveitar e tentar exigir para que esses alunos tenham acesso, e quais as melhores ferramentas que a gente pode usar na internet para que o surdo, para que o cego, para todas as deficiências tenham mais acesso na educação à distância, e principalmente o acesso à internet e computadores para que seja acessível a todos. Aí meu desabafo, mais do que uma colaboração também. Perfeito, Mara. É importante trazer isso. São lições aprendidas, né? A gente aprende tanto a defasagem aí de recursos, quanto as possibilidades que se abrem. E é claro também que quando a gente pensa em educação, uma rede aberta, uma educação online, é algo ainda novo, né, no Brasil. A gente tem um modelo de ensino bem tradicional, então é novo para todo mundo, né? Mas é legal você trazer isso, porque da mesma forma que a gente percebe, sabe que gera a exclusão e a segregação de alguns, a gente percebe e vê a inclusão de outros. Acho que é importante a gente ter essa visão.
E agora a gente já está encerrando, eu queria, a professora Luciana, quer fazer os comentários finais, já agradecer, e a gente já faz aqui a última rodada de agradecimentos, agradecendo aí já todo o público, todo mundo que está conosco, porque tem sido bem rica aqui a nossa conversa. Tá certo, então, gostaria de agradecer, né, a presença das professoras, dizer que eu, apesar de todas as dificuldades que a gente ouviu aqui, né, eu ainda me sinto muito esperançosa, porque eu vejo em cada uma de vocês, né, essa possibilidade de mudança, de crescimento, né, e de inclusão. Então, eu termino de forma muito positiva, né, e acreditando que, por causa de vocês, o mundo já é melhor, tá bom? Apesar de todas as dificuldades, eu vejo dessa forma, e eu sou muito grata. E a você também, Márcio, aos intérpretes que participaram aqui conosco, o pessoal dos internautas, né, então, é assim, a gente vê uma dificuldade, mas a gente precisa acreditar, né, que o ser humano, né, nós estamos nesse mundo para viver um mundo melhor para todos e todas. Então, é isso. Perfeito, eu agradeço também a todas que enriqueceram essa noite, agradeço a todos que estão acompanhando aí, a gente já quase deve ter ultrapassado 2 horas, parabéns a todos que estão conosco, e está sendo tão rico que a gente está continuando, né? Então eu queria abrir aqui também para a Cris, ela agradecer a oportunidade aí final. Bom, como vocês, né, já foram finalizando, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, né, conhecer vocês, né, cada um dentro da sua área, trouxe de forma tão positiva, né, o seu trabalho, o seu olhar para a pessoa com deficiência, suas necessidades, e é isso, né, assim, acreditar, né, na pessoa, em cada um, e eu acho isso fundamental, e a gente poder compartilhar, né, cada um seu conhecimento, né, as suas experiências, e assim a gente somar, né, para uma mudança nessa sociedade. Então, eu só tenho a agradecer, parabenizar todos que estavam aqui, né, e vocês, né, por essa organização, tá, da plataforma, assim, parabéns, né, vocês e o pessoal da Federal do ABC, que a gente percebe que tem realmente um diferencial, né, um olhar para a educação, né, como um todo. Muito obrigada. Perfeito, aqui a gente só pluraliza, só adiciona, não tem subtração, não. Shirley. Ótimo. Ótimo. Lá, Shirley. Eu quero agradecer o convite, a acolhida, o tema tão gostoso, as discussões tão ricas, e um pessoal tão bacana, tão comprometido. Então, a gente se enche de esperança por acreditar que tem tanta gente com pique, com vontade de pôr a mão na massa, de mudar, de fazer a diferença. E a gente vê que todo mundo aqui tem ações tão bacanas, né? Então, muito gostoso. Obrigada, viu? E que vocês continuem, que o Márcio, né, continue ali um menino doce que está começando e parece que está gostando. E aí a Lu e essa turma aí da Federal que contamina, que abre a porta e põe todo mundo na roda, né? A Cris e todo o pessoal. Muito obrigada, viu? Mara. Oi, eu queria agradecer imensamente. O Márcio coordenou o trabalho magnificamente. Que enroscada, muito bem, e eu queria agradecer a presença de todos, aprendi sempre aprendendo mais com vocês, e sempre batalhando pela inclusão de todos, em todos os lugares, em todos os meios, em todas as possibilidades. Eu acho que isso que a gente tem que batalhar muito. Eu controlei um pouco o que eu queria falar, tem muita coisa para falar da experiência do Canadá, muita coisa para falar das universidades, mas a gente vai conversando, e eu quero parabenizar a todos, ao UFABC, por essas iniciativas, e vamos trabalhar para que a gente consiga cada vez mais e mais inclusão. Obrigada.
Mara, Cris, Shirley, não tenham dúvidas que a gente vai estender mais, vai trazer aqui fóruns apartados, porque o assunto é muito, eu falo, tem muita coisa para esmiuçar, tem muita riqueza aí para a gente ir explorando. Fica meu sentimento de gratidão a todas vocês, a professora Luciana também, pela disponibilidade, pelo empenho, a participação e olha, a maioria dos internautas aqui está desde o começo acompanhando e, enfim, se a gente vê que está tendo esse engajamento é porque o conteúdo dele está alcançando e sendo muito produtivo. Então, fica a minha gratidão a todas. E agora, para encerrar, a gente faz um tchau coletivo, todo mundo abre os microfones, a gente vai dar um tchau e já vamos encerrar, agradecendo a todos. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Prazer beijo. conhecer vocês, prazer. Prazer. Tchau, gente. Boa noite. Até uma próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Com certeza. Tchau, até mais. Prazer.